Nós somos cercados de força, mas nós precisamos carregar essa certeza. É muito belo quando João continua escrevendo na carta. Olha só que bonito. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. Gente, isso é algo que a gente precisa proclamar no nosso cotidiano. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, ele permanece com Deus e Deus permanece com ele. Coloca a mão no seu coração e diga com o Padre assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quero te proclamar como Filho de Deus. Eu proclamo, Jesus, que tu és o Filho de Deus. Jesus, eu quero proclamar na minha casa que tu és o Filho de Deus. Jesus, eu quero proclamar na minha família que tu és o Filho de Deus. Permaneça comigo, Senhor. Permaneça comigo, Senhor. Permaneça comigo, Senhor, em todas as minhas realidades. Permaneça comigo, Jesus. Meu amado, minha amada, presta atenção aqui no Padre. Se Deus permanecer em você, na sua mente, no seu olhar, nas tuas palavras, na tua forma de agir, se Deus permanecer em você, nos seus caminhos, nos seus passos, em cada passo que você der, se Deus permanecer em você, você será forte. Você não terá medo, você não terá assombros, você não temerá o mal, você não temerá o vale da sombra da morte, você não temerá muralhas que se levantam. Se Deus permanecer em você, você será forte, porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas para que Deus permaneça em mim, eu preciso proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu não posso negar essa verdade, eu não posso ser um negador de Cristo, eu não posso ser um anticristo, eu não posso sair dessa verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que vem para salvar, e Ele pode salvar. Jesus pode salvar o seu filho que está nas drogas. Jesus pode salvar o seu casamento, o seu matrimônio que está em ruínas. Jesus pode arrancar esses nódulos que estão aí dentro de você, porque Ele é aquele que vem para salvar. E nessa hora já é a visão que o Senhor me dá nesse momento. O Senhor firma a permanência dele dentro de você, e o Senhor está expulsando agora, de uma vez por todas, todas as doenças. O Senhor me mostra nódulos saindo, pedras sendo desmanchadas, porque chegou aquele que é mais forte, Jesus, e que quebra todo o mal. Ergue sua mão direita e diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo dentro de mim, e tu és mais forte, Jesus. Tu és mais forte que as minhas doenças. Por isso, Jesus, eu te peço, quebra agora toda maldição de doença e enfermidade que esteja no meu corpo, que esteja dentro de mim, me causando dor, me causando infecção, me causando inflamação no corpo. Jesus Cristo, eu creio na manifestação da tua cura dentro de mim, na minha vida. Jesus, permanece em mim e afasta da minha vida toda doença, toda enfermidade. Amém. Aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus. Gente, isso é algo que a gente pode fazer. Está dirigindo para o seu trabalho. Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus. Tu veio nesse mundo para salvar, salva-me. Isso é uma oração. Isso é uma oração que a gente precisa fazer. Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que vem para salvar. Você senta na sua cadeira do seu trabalho e já vai clamando Ele: vem me salvar no meu trabalho, vem me salvar nos meus relacionamentos, vem salvar a minha vida financeira, vem salvar. Nós precisamos ter Jesus na nossa mente. Ele é o Filho de Deus. E olha que bonito, segue o texto. Vocês estão entendendo, Padre? Sim ou não? Está claro para vocês?
E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Em quem você tem que acreditar? No amor para com que Deus tem contigo. Você precisa acreditar nisso. Você precisa cercar a tua mente disso. Porque se você entender isso, você vai entender que há salvação para a tua vida, para a tua alma. E esse Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece com Deus. E Deus permanece com ele. Por que aqueles discípulos sentiram medo? Por que aqueles discípulos ficaram amedrontados, assustados, com o coração endurecidos? Porque em algum momento eles se esqueceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Gente, presta atenção no que o Pai está te dizendo. E não foi coisa muito demorada não. Não foi coisa assim, que demorou 2, 3 anos. A palavra está dizendo que Jesus tinha acabado de alimentar mais de 5 homens. Aqueles discípulos tinham contemplado o milagre da multiplicação. Aqueles discípulos tinham experimentado o sobrenatural que saiu das mãos do Filho de Deus que estava caminhando com eles. Eles subiram na barca e de repente eles já estavam assustados. Os discípulos já tinham se esquecido do amor que tinha sido manifesto, de um Deus que alimenta, de um Deus que caminha conosco, de um Deus que caminha sobre as águas. Ele é o grande eu sou. De um Deus que acalma a tempestade, de um Deus que alimenta os famintos. Os discípulos já tinham se esquecido dessa manifestação e eles já estavam com medo. De repente, não se passou nem uma noite. Padre, isso acontece só com os discípulos? Não. Acontece comigo. Acontece com você. Acontece lá na sua casa, de pessoas que estão afastadas, que estão distantes do amor de Deus, que estão acreditando em outras coisas. Em quantas coisas nós temos acreditado fora do amor de Deus? Quantas são as realidades que têm negado? É a negação de Deus, é a negação dos valores que Deus nos coloca, é a negação dos mandamentos. E tem gente que fala: casar pra quê? Vou só juntar mesmo e tá bom. Não. Você precisa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, crer nesse amor, amá-lo sobre todas as coisas e conformar a tua vida de acordo com o que o Salvador te pede. Então, se o Salvador, por meio da Santa Mãe Igreja, te pede, procura a igreja para abençoar a sua união matrimonial, então vai resolver isso. Quantos e quantos de nós negamos a Eucaristia? Quantos de nós negamos a Eucaristia? Padre, quando é que eu nego a Eucaristia? Eu vou te dizer quando é que você nega a Eucaristia. Quando você acha que você não tem a obrigação de ir na missa ao domingo. Você está negando a Eucaristia. É pecado mortal. Te afasta de Deus. E é um termômetro para saber se o seu amor por Ele está quente ou frio, porque você não está permanecendo nele. E aí, quando nós agimos assim, nós vamos agindo como aqueles discípulos que estão vivendo uma vida de medo, uma vida de endurecimento da mente, uma vida de endurecimento do coração. Nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus em todo o tempo e em todo